Quase 4 anos depois do acidente aéreo que matou 5 pessoas, entre elas Marília Mendonça, a mãe da cantora passa por um momento tumultuado. Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Aí eu voltei a viver esse luto. Amor que é amor, tem seu surto, suas loucuras. O cantor Murilo Huff, pai do menino, entrou com uma ação de modificação de guarda que até então era compartilhada com a avó materna, Dona Ruth Moreira Dias. Em uma decisão liminar, o juiz substituto da 2ª Vara de Família de Goiânia concedeu a guarda da criança ao pai, destacando que o exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer sempre que estes estiverem aptos ao desempenho das funções parentais, não havendo razão jurídica legítima para a transferência da guarda a terceiros. Mas também cita outras razões, como a deterioração da relação entre Dona Ruth e Murilo. O Fantástico esteve com Murilo em novembro de 2022, um ano depois da morte de Marília, quando havia harmonia e a guarda era compartilhada. Estamos muito unidos em prol da criação dele, fazer com que ele seja um homem com princípios, com valores, que é o que a Marília era uma pessoa com princípios, com valores, e é o que ela gostaria. Só sei dizer te amo, te amo. Em que momento essa relação começou a ficar conflituosa? A gente sempre teve uma relação de respeito, né? Sempre foi de respeito. O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, vê por outro ângulo. Um episódio que eu tenho que me foi passado com relação a um descontentamento familiar foi de uma apresentação do Dia das Mães, onde a Dona Ruth, ela sempre deixou claro que ela não é a mãe, mas em razões de comemorações da nossa natureza, geralmente ela acompanha. E nesse dia na escola ela estava acompanhando e o Murilo participou, chegou a essa apresentação do Dia das Mães e isso gerou um certo desconforto. Ele era o único homem ali e tal, a Dona Ruth ficou chateada e acabou tendo umas discussões acerca disso. Na decisão liminar que deu a guarda do menino ao pai, o juiz fala que haveria o emprego de mecanismos típicos de alienação parental, que é quando um dos responsáveis interfere negativamente no relacionamento da criança com o outro genitor, com a intenção de afastar ou prejudicar o vínculo afetivo. Dona Ruth nega. Ele sempre conviveu com a família lá. E ele ama o pai dele. Então eu sempre quis que ele convivesse todo mundo junto. Em que momento isso se quebrou? Essa sua vontade de conviver todos em família? Houve essa quebra? Houve essa cisão? Da minha parte, não. Porque ele entrou com o pedido. É isso que eu queria entender. Porque a gente vivia no respeito. Eu respeitando ele, as festas do Dia das Mães sempre foram feitas aqui em casa, em família, com a família dele, a minha, ele vinha para cá. Havia uma convivência? Havia uma convivência, até ele ir lá e pedir a guarda. Mas na decisão o juiz justifica dizendo que Dona Ruth vinha agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do pai e convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação. E completa, o marido de Dona Ruth, David, relatou em audiência que a relação entre a mulher e Murilo é muito ruim e sem diálogo. Dona Ruth foi ouvida? Dona Ruth, durante o depoimento, ela teve uma breve fala. Ela foi ouvida para que fosse explicada a relação dela com o Murilo. Logo no começo da fala dela, ela não passou bem, ela se sentiu mal e precisou ser retirada da sala para atendimento. Então, o marido da Dona Ruth? O marido da Dona Ruth foi ouvido também. O juiz fala também em negligência médica por parte de Dona Ruth com o neto que tem diabetes tipo 1, doença crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicações de insulina e alimentação controlada.
e cita provas documentais como áudios e mensagens trocadas entre babás e a dona Ruth, que revelam, segundo a decisão, que a avó materna frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente. Não fala para o Murilo que ele está tomando antibiótico. Esconde o remédio. O Murilo quer se meter onde não sabe. Como é que era feito esse cuidado com ele? Como é que é feito ainda hoje? Esse cuidado eu faço junto com uma médica, que é endócrino dele. A gente tem um grupo, todas as babás que entram, a gente tem esse grupo, juntamente com ele, meu marido, eu. O pai também sempre soube de tudo o que acontecia com relação à saúde do menino quando ele estava com a senhora? Sempre. Nunca houve qualquer discordância nem omissão, por exemplo? Não. Nunca houve. Sobre a questão financeira, dona Ruth, com esse rompimento entre a senhora e o Murilo, como é que se gerencia agora os recebíveis do seu neto? Isso é provisório, as contas já estão bloqueadas, né? E aí, até resolver, vão continuar bloqueadas. Tudo que vem de Marília é 100% do seu neto? 100%. Ele é o único herdeiro? Ele é o único herdeiro e é 100% dele. E de que maneira esses recebíveis eram administrados quando a guarda era compartilhada? Com eu e ele. A senhora tinha acesso a essa conta e o Murilo também? Ele é o responsável, né, da conta, ele administra a conta e os dois podem movimentar. Essa conta, ela foi aberta pelo Murilo e a dona Ruth também tinha a ingerência sobre essa conta, só que ambos faziam essa movimentação. Hoje, inclusive, é um dos objetos da ação, essa alegação de má administração do recurso. Hoje foi apresentado uma ação de prestação de contas, porque, em hipótese alguma, existiria qualquer dilapidação patrimonial. Pelo contrário, se você pegar no período em que a Marília faleceu, os bens que foram deixados, hoje a gente seguramente pode dizer que o patrimônio mais que triplicou. Então, essa conta ela tem como destinação o pagamento de alimentos, supermercado, lazer, vestiário, essas coisas que são necessárias. Tá sem casa, sem rumo e você anda encontrando. Nós perguntamos às duas partes sobre o patrimônio estimado deixado por Marília Mendonça, mas não tivemos resposta. Todos os bens da Marília, toda a conta bancária da Marília, tudo continuou bloqueado. Outro ponto de discórdia se refere a um contrato de divisão de royalties referentes a cerca de 150 músicas de Marília Mendonça que seriam exclusivamente do herdeiro, filho dela e de Murilo. E esta semana, dona Ruth esteve no centro de outras polêmicas, uma delas envolvendo parentes das vítimas do acidente aéreo que terminou na morte de Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Marília estava no auge da carreira aos 26 anos, quando o avião colidiu com cabos de distribuição de energia em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais, em 2021. Também morreram na queda o piloto Geraldo Martins de Medeiros, copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abicele Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia. As famílias das vítimas questionaram a divisão da indenização de $2 milhões. O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também, não era só minha filha, não. Ali naquele dia também morreu meu irmão. Eu estava vivendo um luto 2 vezes, da minha filha e meu irmão. Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou: o juiz entendeu que tem que ser feito assim, assim, assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber. Foi uma decisão do juiz.
A dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te ressalto, isso eu te reforço, que em nenhum momento fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora encaminhou fez o depósito em juízo do valor, e quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão. A família de Marília Mendonça ficou com quase metade da indenização, ou seja, cerca de US$1 milhão. Hoje, o equivalente a aproximadamente 5,5 milhões de reais. Segundo o advogado, o único beneficiado é o filho de Murilo Ruff e Marília Mendonça. A filha do piloto Geraldo Medeiros criticou nas redes sociais a divisão que, para ela, é desigual. A parte da Marília Mendonça pediu 50% disso. E para mim não foi justo. Isso não foi justo. Logo a gente tinha que fazer um acordo, né? Senão ia pra justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude. Eu falei, não, isso não é justo, porque é um seguro por morte, então tem que dividir, não é de acordo com outros fatores. É de acordo com a morte, foram 5 vítimas, todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra, né? É uma vida e tem os seus dependentes ali. Então, ao contrário do que foi divulgado, esse pedido não partiu da defesa da dona Ruth. Não, tiveram tratativas sim, tá? Mas quando nós recebemos essa minuta ela já veio com uma diferença de valores. Ela já veio com essa distribuição. Em seguida entrou... distribuição? Eu recebi do advogado responsável pela companhia aérea, pela empresa de táxi aéreo. Foi reduzido o valor inicial que foi proposto de US$1 milhão, foi para 900 e poucos mil, porque foi transferido uma parte desse valor para a filha do piloto, porque assim estabeleceram. O Fantástico ouviu uma advogada especializada em direito de família e sucessões. Então, é possível que o mesmo evento danoso gere indenizações diferentes para vítimas diferentes, de acordo com o tempo que ela ainda sobreviveria, de quanto ela conseguiria ainda aferir de rendas durante a vida dela. Então, essas questões todas são levadas em consideração. É claro que não há uma valoração de uma vida valer mais do que a outra vida, mas as condições particulares de cada uma das vítimas, elas são levadas em consideração quando da fixação do valor que vai ser estabelecido a título de indenização. As partes que, porventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça. O advogado afirma ainda que a mãe da cantora sertaneja é alvo de uma campanha difamatória na internet. Usa-se toda uma estrutura de sites, de portais, com informações e notícias de 2, 3 anos atrás, sendo falseadas, e nós vamos tomar as medidas cabíveis. Sobre a liminar que deu a guarda do neto a Murilo Ruff, a defesa de dona Ruth irá recorrer. Essa é uma decisão que a gente entende que fere o interesse maior, que é do menor. O menor sempre teve como referência de lar a casa da avó. Então, fazer uma mudança abrupta dessas, a gente entende como danoso, principalmente à vida da criança. Então, diante disso, é que vai ser feito o recurso para que seja alterada essa decisão. Doutor, se quem tivesse morrido fosse o pai e não a mãe, esse menor ficaria com os avós ou com a mãe? No caso, você tem que entender como é que é o histórico dessa vida. Desde quando ele nasceu, ele teve como residência a casa da avó. A Marília morava com ela, então assim, a Marília tinha, assim como o Murilo, compromissos de show, tudo, ficava muito ausente, então sempre foi acompanhado pela avó. Então a avó sempre exerceu esse papel fundamental na criação. Se o contrário fosse assim, dessa forma também, acredito que teria que ficar com aquele que faz a guarda, que sempre fez a guarda e o cuidado do menor. Quando o pai ou a mãe falecem, automaticamente o outro assume as responsabilidades com relação àquela criança. Então, tendo condições de exercício da guarda, vai ficar sob responsabilidade daquele que sobreviveu. Na ausência de ambos ou na incapacidade de um desses pais
cuidar dessa criança, exercer a guarda, o judiciário pode atribuir ela a outra pessoa que tenha, de preferência, parentesco e relação de afinidade com essa criança. Mas a regra é, tendo um dos pais vivos, a criança permanecerá com esse pai ou com essa mãe. O Fantástico está em contato há 2 semanas com os assessores de Murilo Huff para que ele pudesse explicar, numa entrevista, as razões que o levaram a pedir a guarda unilateral do filho. Depois que eu entrevistei a dona Ruth e o advogado dela, nós voltamos a insistir, mas o Murilo não quis gravar. Os advogados dele preferiram então enviar uma nota que diz o seguinte: até o momento, Murilo apenas se pronunciou para se defender de falsas acusações e assim continuará, na intenção de preservar o bem-estar e a imagem do filho e respeitar o processo em segredo de justiça, não dará entrevistas, com a plena convicção de estar no processo tudo o que tem a dizer por meio de várias provas. Murilo reafirma que nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna em sua família com o neto. Inclusive, tentou um acordo amigável antes do processo, o qual foi ignorado. Garante ainda que a rotina da criança não sofreu impactos com a decisão judicial, até porque o filho sempre conviveu diariamente com o pai. Murilo prioriza a volta para casa após as suas apresentações. No último ano, fez uma média de 13 shows por mês, dos quais grande parte saiu à noite e retornou logo após o término. Eu sei que nós vamos resolver essa situação, eu e o Murilo, vai ficar tudo bem. Num acordo? Nós vamos resolver. Amigavelmente, a senhora quer dizer? Não, nós vamos resolver do jeito que ele pediu, porque foi ele que pediu. Para resolver assim. Então nós vamos resolver e vai ficar tudo bem. Eu sou a